Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Infelizmente nós tivemos um problema técnico, mas a gente não vai deixar de ter a nossa semana de oração, ok? O tema é o sangue, aliás, a cruz. Desculpem, a cruz. É que eu fico tão desconcertado quando isso acontece, mas a gente que depende da tecnologia, ok? E eu particularmente não domino muito bem essa questão de transmissão. É algo novo que eu estou aprendendo, mas enfim, que bom que a gente está juntos nessa semana, mesmo em isolamento, mas estamos em união ou em unidade pelo Espírito Santo de Deus. Levíticos capítulo 17, o versículo 11, diz o seguinte: porque a vida da carne está no sangue, eu vou-la tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Jesus, saindo da Galileia, ele caminha para Jerusalém, e aproximadamente 120 e poucos quilômetros, né? Aí depois dos seus 30 anos ele começa o seu ministério, e ele vai rumo a Jerusalém, porque lá ele ia se entregar, ok? Ele como sacrifício, oferta sacrificial pelo pecado da humanidade. A cruz, ela nos remete ao precioso sangue de Jesus. Quando foi a última vez que você ouviu falar sobre o sangue? Ou qual foi a última vez que você cantou um hino que fala sobre o sangue? A Bíblia nunca evitou mencionar sobre o sangue. Desde o Gênesis, quando ali Adão peca e ele oferece um sacrifício ao Senhor, ok? O sangue é um elo comum do Gênesis ao Apocalipse. E se nós eliminarmos as referências de sangue que existem na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não passa de uma história de um povo, uma história de um povo judeu. Um livro de história e literatura. Deus nos deu sangue para propiciação. Levíticos capítulo 17 diz que Deus deu sangue para propiciação da vida, para pagamento, né, da vida da carne, que está nele, já que Jesus fala que ele e o Pai é um. A palavra propiciação, queridos, é usada no Antigo Testamento, que significa proteção. Por meio de um sistema sacrificial de adoração estabelecido pelo Senhor, os pecados da humanidade foram perdoados pelo sangue de animais inocentes. Cordeiro, pombas, bois, enfim. A seriedade do pecado é revelada pelo esforço do sacrifício. E a penalidade não é outra senão a morte, e deve ser paga pelo culpado ou por um substituto aceitável. Para cobrir as transgressões, os animais eram oferecidos, tinham que ser limpos e perfeitos, sem mancha, sem belida nos olhos. Cada sacrifício no altar era o cumprimento da pena de morte exigida pela lei de Deus. E João Batista, quando ele encontra com Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que vai livrar o pecado da humanidade. E isso torna parte da história, se você olhar capítulo 1 de João, versículo 29. O perfeito sacrifício pelos pecados havia chegado. Era Jesus. E esse sacrifício, Gálatas vai falar, que é conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro também vai dizer isso, capítulo 1, versículo 18, até o versículo 20. E Jesus não era apenas um homem, ele era o Filho de Deus, vestido de uma carne humana, ou o próprio Deus. E o seu nascimento foi sobrenatural, concebido pelo Espírito Santo, no ventre de uma virgem, enfim. Como nenhum pecado foi transferido para ele através de um pai terreno, Jesus era o perfeito, imaculado Cordeiro de Deus. Sua vida foi única, perfeita e, portanto, único sacrifício adequado
para assumir a minha culpa, a nossa culpa, a culpa da humanidade. O sacrifício ou a cruz nos remete ao precioso sangue. Hebreus vai falar que se sangue de cordeiros aplaca a ira de Deus, perdoa pecados, imagina o sangue de Cristo Jesus. E nessa semana que estamos aí, iniciando a Semana Santa, que culmina no domingo de Páscoa, nós estamos falando sobre a cruz. Perdoa aí os nossos erros técnicos, mas amanhã nós vamos consertar isso para a glória do Senhor. Mas eu quero orar com você, amém? Ou nós vamos orar juntos, orar pelo nosso país, orar pelas pessoas que estão enfermas, orar por aquelas famílias que perderam entes queridos. E eu te convido a parar o que você estiver fazendo ou continuar fazendo, apenas fique em espírito de oração, eleve o seu pensamento ao trono da glória e ore comigo, ore juntamente, vamos orar para que o Senhor ouça a nossa súplica, colha as nossas lágrimas e entre com providência para que este mundo seja curado, esta terra seja curada, sarada para a glória do Senhor. Deus amado, Deus santo, nós te louvamos pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, e é na cobertura deste sangue que nós entramos na tua presença, para a glória do Senhor, em o nome do teu Filho bendito Jesus Cristo. Deus Santo, nós clamamos pelas vidas que estão sofrendo aí, Pai bendito, por esta pandemia, sofrendo pela perda de entes queridos. Pai bendito, clamamos também pelas pessoas que estão desempregadas. Quantas pessoas estão desempregadas, com fome, sem o alimento, sem as suas necessidades básicas supridas. Clamamos, Deus bendito, pela nossa irmã Silanilda, que está também, Senhor, positivada, perdeu o seu irmão. Clamamos pela vida da Ana Branquinho, que perdeu o seu vizinho, o seu João. E muito obrigado, Pai Santo, porque as vacinas estão chegando. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres da ciência, Pai bendito, para amenizar um pouco o sofrimento da humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. E lembrando que tudo isso que está acontecendo, por permissão do Senhor, nos remete à cruz, nos remete, Pai Santo, àquele altar. Altar, muitas vezes, Pai Santo, na maioria das vezes, ignorado pelo homem, mas ali, Pai bendito, diz a tua palavra que é poder de Deus. Poder de Deus. E é nesta cruz onde as nossas dívidas foram, Pai bendito, canceladas. Deus amado, e Satanás foi humilhado ali, Pai bendito. Nós te clamamos, nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade, pela tua sabedoria e também pelo sacrifício de Cristo Jesus. Seja conosco, Espírito Santo, seja com a tua igreja, em o nome poderoso do Senhor, para a glória do Senhor. Clamamos pela vida da Carol, clamamos pela vida do Willer, Deus bendito, pela vida da Irene, do nosso irmão Gregório, Pai Santo, enfim, de todos aqueles e aquelas que precisam da intervenção do Senhor nesta hora. Pai amado, não somente por causa da Covid, não somente por causa deste vírus, mas também por causa de uma enfermidade chamada pecado. Uma enfermidade que assola e mata todos os dias a alma de cada ser humano que não tem Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Se conosco, Espírito Santo, dá-nos sabedoria para lidar em meio a esta situação, que possamos estar firmes na fé, certos de que o Senhor está no controle, está sentado sobre um alto e sublime trono, Deus bendito, e nada acontece sem a permissão e sem a intervenção do Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em o nome poderoso do Senhor, para a glória do Senhor que oramos. Amém e graças a Deus. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo possa estar conosco. Amanhã falaremos sobre a cruz novamente, amém? Sem este problema técnico, espero, e vamos continuar, queridos, firmes no Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão em Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma semana abençoada, se preparando ou nos preparando para comemorarmos a Páscoa, que não é outra senão a nossa festa, onde nós relembramos e comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus. Tudo remete à cruz, tudo, antes da fundação do mundo, para que o nome do Senhor seja exaltado
para que nós o reconheçamos como o Senhor e Salvador, os nossos pecados perdoados, lavados, remidos em Cristo Jesus, e possamos ter o nosso nome inscrito no livro da vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus.